Bom dia, turminha. Vai começar mais uma aula, né? Nossa aula dessa semana, né? Dia 23 de abril. Ela sobre o nosso tema elementos da dança. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os elementos da dança. Elementos estruturantes da dança e da dança contemporânea. O que é dança? Dança é a arte de se expressar com o corpo por meio do movimento ritmado, geralmente acompanhado por música. Desde a antiguidade, a dança era uma forma de expressão corporal e de comunicação. Com o tempo, as sociedades desenvolveram sua própria dança, cada qual com suas motivações e características. Aqui são alguns elementos estruturantes da dança, né? São esses elementos estruturantes, né? Tem vários tipos de elementos na dança, mas esses são os elementos estruturantes da dança, certo? Que são os movimentos corporais. Quinesfera, fluxo, giros, eixo, peso, rolamento e saltos. Não são 7 elementos estruturantes da dança. Os movimentos corporais, né? Ó, quinesfera. O que é a quinesfera? O que significa, né? A quinesfera é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. A quinesfera ou cinesfera é a esfera que delimita espaço pessoal no entorno do corpo do bailarino. Fluxo, né? Fluxo, ele refere-se à tensão muscular com a qual se deixa fluxo movimento, fluência contínua interrompida e seus graus de tensão. A gente tem 3 tipos de fluxo, né? Fluxo livre, fluxo conduzido ou controlado e fluxo interrompido. O que será o fluxo livre, né? É uma movimentação sem interrupções, onde o indivíduo está livre para se movimentar como quiser, desde que seja sem pausa. Fluxo conduzido ou controlado é um estado de cuidado com o movimento. Há uma maior tensão muscular para que se possa controlar a intensidade desse movimento. Fluxo interrompido é o máximo de tensão para que se faça uma interrupção imediata do movimento, que origina movimentos quebrados, a exemplo do vídeo a seguir, né? A exemplo da imagem, né? Giros, né? O giro vai depender do estilo de dança, se é balé, street dance, contemporâneo, de qualquer forma é rotacionar. O corpo no seu eixo, os giros trazem a experiência de equilíbrio estável e equilibrado e desequilíbrio. Saltos, né? Saltos utilizando eixos verticais e horizontal, os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte. Ocorrem quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão. Ou outra base de sustentação, em que o corpo se apoie. O salto ele pode ser visto com relação ao peso, leve ou forte, e com relação ao tempo, rápido ou lento. Eixo, né? O que significa eixo? Fortalecimento das cadeias musculares, principalmente do centro como eixo da movimentação, possibilitando o estudo da sustentação e equilíbrio. Peso, né? O peso ele refere-se às mudanças de força utilizada pelo corpo ao movimentar-se. Passivo, ativo, leve, pesado, transferência, contrapeso e suas graduações. Estabilidade e instabilidade. Peso, ele pode ser o peso leve e peso pesado, né? Peso leve, ele transmite uma sensação de leveza ou de ausência de peso, como, por exemplo, uma bailarina dançando na ponta dos pés. Peso pesado, ele exige uma carga maior de força para ser executada. O espaço, né? É a relação entre o corpo e o espaço, o ambiente no qual está. Pode ser o corpo em relação ao seu próprio corpo, em relação a outro corpo ou em relação a um objeto. Níveis é a altura em que a pessoa faz um gesto. Pode ser alto, médio e baixo, de modo geral. São movimentos feitos
acima da cabeça, na altura da cintura ou embaixo, ou abaixo dela, né? Elementos estruturantes da dança no espaço, né? São níveis, deslocamento, direção e dimensão, tá certo? São esses níveis. Isso aqui, no caso, são os níveis de acordo com o espaço, tá bom? Aqui são os elementos formais da dança, né? Tem os elementos estruturantes que eu expliquei lá no começo, né? Que aqui na esfera são 7 tipos de elementos estruturantes, né? Aqui, no caso, são os elementos formais da dança, que são 3 elementos formais da dança: movimento corporal, espaço e tempo. São 3 elementos formais da dança. O estudo do movimento corporal, né, o movimento do corpo ou parte dele num determinado tempo e espaço. Percepção do tempo, ele caracteriza a velocidade do movimento corporal, ritmo e redução e duração. Contrastes, rápido, médio e lento, contratempo, né? Além dessas características do tempo, ele entende-se a atenção ao tempo presente como fundamental para o estudo da dança. O corpo ele precisa estar aberto às mudanças decorrentes no tempo em diferentes momentos. A exploração do espaço ele pode ser interno, externo, público ou privado, relacionando o entendimento de corpo em ambiente, contexto. Dentro do espaço, estudamos as direções cima, baixo, lado, frente, trás e diagonais, né? Dimensão, ele pode ser pequeno, médio e grande. Níveis, baixo, médio e alto. Extensão, perto, médio e longe, né? As conexões que se estabelecem com o ambiente, eles podem ser vistos como relação de compartilhamento e troca. Aqui são alguns elementos estruturantes da dança, no caso, o tempo da dança, né? Que ela pode ser rápido, moderado e lento. Dimensão é uma extensão entre 2 direções opostas, é um elemento básico de orientação no espaço. São 3 as dimensões: amplitude ou largura, comprimento ou altura e profundidade, né? Direção é a trajetória traçada no espaço, indica, na verdade, o sentido para onde o movimento segue, né? Partindo sempre do centro do corpo. As direções, elas são frente, trás, lado, diagonais, em cima e embaixo. As 6 direções dimensionais são os elementos mais básicos para a orientação espacial: frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo. As 12 direções diametrais são direita alta, esquerda baixa, esquerda alta, direita baixa, direita frente, esquerda trás, esquerda frente, direita trás, frente alta, baixa, trás baixa, trás alta e frente baixa. As 8 direções diagonais são alto, direita, né, frente, baixo, esquerda, trás, alto, esquerda, frente, baixo, direita, trás, alto, esquerda, trás, baixo, direita, frente, alto, direita, trás e baixo, esquerda, frente. O deslocamento, né, ele se dá quando você está utilizando, por exemplo, um palco ou uma cena. Você se desloca para os pontos específicos de uma coreografia. O deslocamento ele pode ser feito de diferentes formas em uma dança: saltando, andando, correndo, sendo carregado, se arrastando, girando, entre outras. Esse deslocamento pode se dar por meio de caminhos retos ou curvos e serem feitos individual ou coletivamente. O tempo na dança, né, a velocidade em que são executadas determinados movimentos. Eles podem ser rápido, moderado e lento. É uma qualidade bastante subjetiva, pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação para definir o que é rápido e o que é lento. Rápido é quando mantém a sua aceleração constante ou um ritmo rápido, sem alterações.
Lento, mantém seu tempo lento ou vai reduzindo a sua velocidade constantemente, quase até parar. E moderado é o meio termo, né, entre o rápido e o lento. A dança contemporânea. Ela é um gênero de dança teatral que se desenvolveu no meados do século XX. E desde então ele tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Alguns teóricos eles remetem à origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos do movimento Judaism Dance Theater, iniciado na década de 1960 nos Estados Unidos. Entretanto, valores éticos e estéticos da dança contemporânea são encontrados desde o início do século XX no pensamento de primeiros percussores da dança moderna como Isadora Duncan. Tende a combinar, a diversas qualidades de movimento, uma vez que não se prende a estéticas pré-estabelecidas. Cada projeto coreográfico compreende um projeto técnico elaborado durante o processo de composição. Quanto à obra coreográfica contemporânea, ela apresenta formas e conteúdos diferentes e formatos diversificados na dimensão, no número de intérpretes, nos lugares de apresentação, e nela o movimento do corpo estabelece múltiplas relações com os elementos plásticos, objetos, cenários e sonoros e com imagens virtuais. A dança contemporânea, algumas técnicas, alguns exemplos aqui da dança contemporânea, certo? Aqui também são alguns exemplos. Agora é a hora da nossa atividade, tá certo? Todas as perguntas, ela tem aqui no slide que eu expliquei. Então, vocês voltem no slide, tá certo? Para vocês conseguirem responder as questões corretas, tá bom? Primeiro, quais são os elementos estruturantes da dança? Vai estar lá no começo, no primeiro slide que eu expliquei, que são 7 elementos estruturantes. Lembram? O que é quinesfera? Vai ter lá também, a explicação do que é quinesfera. 3. Quais os tipos de fluxo da dança? São 3 tipos de fluxo. Você vai lá na página que tem falando sobre fluxo e ache os 3 tipos de fluxo. 4. O que significa o eixo na dança? Você procura o slide onde tem falando sobre o eixo e copia, o que tem falando o que significa eixo. E a 5. Quais os elementos formais da dança, Que são 3 elementos formais que eu expliquei. Procurem também, tá bom? Que vocês irão encontrar todas as respostas. Gratidão a Deus pelo nosso dia, Que vocês sejam abençoados por Deus, tá bom? Continuem bem vocês e seus familiares. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Meu grande abraço virtual para cada um de vocês. E desde já, estou com saudade de cada um, tá certo? Mas quando tudo isso passar, a gente vai dar um abraço presencial, se Deus quiser.